O RFI Convida de hoje conversa com as antropólogas Maria Filomena Gregori. Bom dia, Maria Filomena. Bom dia. E também com a antropóloga Gita Green-Debert. Tudo bem, Gita? Tudo bem, bom dia. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Vocês organizaram, então, um dossiê, né, uma coletânea de artigos com estudos sobre o tema Justiça e Violência de Gênero para a revista Brasil, que é uma revista que circula online em francês e é editada pelo Centro de Pesquisas do Brasil Contemporâneo da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Então, eu começo perguntando para você, Gita, como é que surgiu a ideia, então, de fazer essa coletânea de artigos sobre esse tema, justiça e violência de gênero? Bom, eu começaria dizendo que trazer esse tema para o debate, ele é fundamental no contexto atual que nós estamos vivendo, onde tratar de gênero, que é um tema central do feminismo, da pesquisa, da reflexão antropológica brasileira, mas não só antropológica, das ciências sociais, é muito importante porque nós estamos vivenciando uma verdadeira cruzada moral contra a ideologia de gênero. Então, ela é um certo conservadorismo que tem afetado e que coloca em xeque e em debate questões que são centrais no Brasil, avanços que foram fundamentais desde os anos 80, desde a reabertura democrática para a conquista das mulheres, não é? Então, nós tivemos, já nos anos 80, 1980, 86, a criação das delegacias de polícia da defesa da mulher, que foi, digamos, uma coisa pioneira brasileira, não é? E que isso foi importante. Na sequência, nós tivemos a lei, a chamada Lei Maria da Penha, que ela foi central, ela foi criada em 2006 e, de uma certa forma, ela transformou o que a violência de gênero, a violência contra a mulher, numa questão, numa violação de direitos humanos. Então, isso foi uma conquista fundamental e criou tribunais que foram muito importantes, porque específicos para os casos de violência doméstica e violência familiar, violência essa que tem crescido muito, principalmente no contexto da pandemia. Então, tem estudos que estão mostrando que no Brasil, mais de 20% foi o crescimento desse tipo de violência, desse tipo, principalmente de homicídios de mulheres, o que a gente chamou de feminicídio, com essa nova lei, onde onde o assassinato das mulheres, que pelos seus maridos, pelos seus companheiros, que antes era visto na legislação como casos de amor, ele matou por amor e, portanto, era uma atenuante da gravidade do crime, agora, com a lei do feminicídio, ela passa a ser um agravante desse crime. Então, foram mudanças que são fundamentais e que se veem, de uma certa forma, abalado no contexto contemporâneo, que não é só específico do Brasil, essa violência não é exclusivamente no Brasil, mas aqui, dada a importância dos movimentos feministas, eu gosto sempre de dizer no plural, porque tem vários tipos de feminismo, isso tem uma repercussão fundamental num contexto em que as leis avançaram muito, mas nem sempre a cultura, principalmente a moralidade presente em setores muito importantes, como é a polícia e como é a justiça, não estão em sintonia com essas mudanças fundamentais. Então, o que nós pretendemos fazer nesse dossiê é mostrar os trabalhos sobre essas legislações, novas legislações e novas instituições, uma análise, digamos, muito antropológica e muito detalhada do que essa legislação trouxe de novo, mas mostrar também os problemas na aplicação dessa lei, que nunca é fácil, justamente por essa falta de sintonia entre avanços que são fundamentais, uma certa moralidade vigente que ainda faz aquela defesa da família, a gente nem sabe qual é essa família que está sendo defendida, porque as famílias passaram por grandes transformações, não é? Então, o que o dossiê apresenta é justamente a dificuldade de colocar essas leis em vigência num contexto em que há uma tendência a promover
um retrocesso nas questões relacionadas aos direitos da mulher, não só no Brasil, mas em outros contextos. Daí a importância desse diálogo que nós estamos travando com a Academia Francesa, mostrando essa produção brasileira. Agora, Maria Filomena, nesses artigos aí que vocês né, compilaram, né, fizeram uma coletânea, há uma espécie de convergência, assim, consenso dos pesquisadores no campo das ciências sociais com relação a esses avanços da questão relacionada à justiça e de gênero, como a Guita comentou? Sim, eu acho que o que é importante destacar, eu acho que a Guita chamou a atenção desse aspecto e ele é muito importante, é que o Brasil há uma... No Brasil, eu acho que no mundo também, né? Os primeiros estudos acadêmicos relacionados à violência e mesmo em relação ao conceito de gênero, que antes a gente tomava esse tipo de violência como violência contra a mulher, e depois houve, digamos, uma discussão não só acadêmica, mas também política, e uma difusão desse conceito de gênero que é um pouco mais abrangente, né? E ele abarca situações e identidades, repertórios simbólicos que dizem respeito a como as masculinidades e feminilidades são instituídas social, cultural, econômica e politicamente, né? Bom, há nesse processo de ampliação desse conceito, que depois foi fundamental para a formulação não só de leis na justiça, mas também de políticas públicas, uma grande articulação entre a militância feminista propriamente dita e a consolidação de um campo acadêmico. Quase são as mesmas pessoas, né? Isso não é apenas no Brasil, isso também na França, isso também é no resto do mundo, há essa confluência, quer dizer, há uma preocupação imensa de consolidar um campo de investigações e estudos e avaliações de políticas públicas e, simultaneamente, de formulação dessas políticas e depois de avaliação sobre a aplicação delas. Então, esse dossiê ele é interessantíssimo porque ele retrata autores que fazem parte do início dos primeiros estudos relacionados à violência contra a mulher e à implantação das delegacias no Brasil, né? Que são, ao mesmo tempo, e eu fiz questão de chamar a atenção disso ontem, que são também pessoas que têm um papel importantíssimo nas associações científicas e são dirigentes dessas associações desde o seu início. Então, há, no caso do Brasil, uma interessante articulação entre militância, academia e, dentro da própria academia, uma legitimação desses estudos a ponto de ser um campo das ciências sociais muito valorizado. Então, essa ideia de acompanhar as gerações de estudos através da escolha dos autores foi, eu acho que, muito estratégica. Como foi muito estratégico, outro aspecto que a Guita chamou a atenção, que é essa correlação entre o ativismo feminista e as suas várias vertentes, porque às vezes não são concordantes, né? E a formulação de leis. Então, o acompanhamento daquilo que se chama de antropologia ou ciências sociais do direito, né? E o ativismo feminista propriamente dito, no caso de tratarmos de violência de gênero, né? Essa articulação está presente em quase todos os artigos e ela é muito fundamental. Em terceiro lugar, um deciframento, e eu acho que isso a Guita chama atenção também nos estudos dela, que é uma mudança de paradigmas na própria organização da justiça brasileira. Né? E na emergência de formas de atuação da justiça que visam, de um lado, a celeridade, o maior acesso à justiça, e, por outro lado, a justiça formal que tem o seu contorno. Então, como os dilemas, os impasses, as dificuldades de implantação da própria Lei Maria da Penha, que é uma lei absolutamente fundamental nesse caso, tem a ver também com os efeitos que ela cria num sistema de justiça que está conformado de uma certa maneira e que está passando por um processo de transformação, visando a celeridade, visando um maior acesso. E a gente descobriu, e isso a gente só descobre com pesquisas muito detalhadas, como estão presentes nesses artigos, que muitos impasses, muitos dilemas, muitos paradoxos nascem dessa
combinação, porque existe disputa, né, entre, por exemplo, o ramo do direito penal e o ramo do direito de família. Então, existem essas disputas que, na implantação de novas leis e de novas políticas públicas, também tornam o cenário mais complexo. Então, acho que os artigos, que são artigos acadêmicos e de estudos, tentam justamente rastrear esses impasses, essas disputas, esses dilemas. E um aspecto interessante, inclusive, abordado então por esse dossiê, é com relação ao que se coloca como uma politização da justiça, não é isso? Guita, eu gostaria que você comentasse esse aspecto, então, que foi abordado nesse trabalho que vocês compilaram. Então, é muito interessante essa politização da justiça, e a gente está usando esse termo, politização da justiça, não para dizer, bom, a justiça, o judiciário está invadindo a vida social, mas tentar mostrar que o que caracterizou a abertura democrática foi a criação de novos sujeitos políticos, não só o caso das mulheres, mas toda a questão LGBT, a questão das minorias, elas ganham ascendência com o direito e, na realidade, cria-se leis e cria-se instituições que têm não só o objetivo de resolver as questões, mas elas têm um poder ideológico muito importante, que é mostrar que a mulher não é mais uma propriedade do seu marido, mas ela é um sujeito de direitos. E hoje nós atestamos avanços muito importantes na questão feminina, na questão dos direitos da mulher. A gente vê a presença delas na política, não é? Na universidade nem se fala, nas profissões liberais elas estão aí presentes, mas ainda a discriminação está muito, para o mesmo trabalho. É evidente que as mulheres, os estudos mostram, estão ganhando, às vezes, 30% a menos do que os homens que estão na mesma função. Enfim, tivemos avanços muito importantes. A tendência, principalmente dos jovens, é naturalizar o que está acontecendo, achar que a mulher está ocupando posições mais igualitárias que os homens, é uma coisa da natureza, é algo que sempre foi assim. E trazer essa dimensão mais histórica e da dinâmica, ela é muito importante para ver que essas foram conquistas que envolveram muita luta e muita luta do feminismo, não é? Então, nesse sentido, eu acho que as ameaças com as quais a gente está vivendo hoje e está enfrentando frente a todo o conservadorismo e essa idealização da família, é preciso levar em conta que a família há uma tendência hoje do Estado e da justiça cada vez mais forçar essa relação da família como uma relação harmônica, a família como refúgio no mundo sem coração, e o que os nossos trabalhos estão mostrando, e essas instituições revelam com muita clareza, é que a família é um núcleo de conflitos, um conflito entre gerações, conflitos de gênero, principalmente entre os homens e as mulheres adultas, e também um conflito por recursos econômicos que sempre são recursos limitados, independente de quanto a família dispõe, na realidade são pensados como limitados. Então, é aí um centro de um conflito esses que nega o próprio da família. Na família ninguém é igual a ninguém, não é? São sempre relações de obrigação, de dever e etc. Então, é como combinar isso com uma ideia que é própria da democracia, que é a igualdade da cidadania. Então, esse eu acho que é o grande desafio, e os trabalhos que nós apresentamos mostram como esses desafios estão sendo enfrentados e como a desigualdade, apesar de tudo, ainda está presente nas práticas jurídicas, mesmo quando as leis foram muito efetivas no sentido de estabelecer a igualdade. Com relação a esse aspecto, Maria Filomena, eu pergunto a você, então, se um outro ponto, na verdade, que foi abordado também, com relação a esse avanço, que foi bastante destacado, com todas essas novas leis, não significa, de uma certa forma, uma interferência na justiça? Não representa algum tipo de ameaça, que foi um dos assuntos também que foram colocados nesse dossiê?
Quando se fala em politização da justiça, você está partindo do pressuposto, isso é muito caro, digamos, a maneira como as ciências sociais trabalham com a ideia de justiça, que a justiça não é, digamos, um sistema em separado da vida social. A justiça é totalmente pregnada, né, pelos valores, pela moralidade e pela diversidade de opiniões. Então, quando a gente fala politização de justiça, é para o bem e para o mal. Ela implica, num certo sentido, a ampliação de novas noções, novos direitos e novas concepções de família, né, Guita? Porque é interessante isso, né? Quer dizer, houve no âmbito da justiça muitas leis ou dispositivos que vieram a ampliar a ideia de adoção de crianças por casais homossexuais, o próprio casamento homossexual. Então, há, digamos, uma politização no sentido da consolidação de novos direitos ou de uma concepção mais diversa de família, que não é aquela família nuclear, homem, mulher, seus filhos, né, a família parsoniana, como a gente em ciências sociais gosta de dizer, mas uma ampliação desses conceitos. E, por outro lado, há também, evidentemente, no caso do Brasil, a gente está vendo isso muito nitidamente, e a Guita está chamando a atenção, processos de um certo retrocesso a uma moralidade que é uma moralidade mais tradicional. Então, você tem, de um lado, os movimentos, os ativismos, os mais jovens, os mais, digamos, urbanos metropolitanos, apostando em concepções de família que são mais amplas, né? E isso, de uma certa maneira, se projeta na maneira como alguns juízes, algumas varas, alguns operadores do direito, como a gente gosta de dizer, pensam e atuam, né? E, por outro lado, você tem também, na diversidade, porque a gente vive numa sociedade democrática e, infelizmente, nesse momento um pouco mais regressiva, no caso do Brasil, opiniões e valores de pessoas que acham que podem, através das suas certezas morais, às vezes baseadas em preceitos religiosos, não admitir que determinados direitos que estão consolidados na lei sejam interpretados e operados dessa maneira. Talvez um exemplo mais claro do que a gente viu nesses últimos tempos foi a reação social acompanhada pela ministra Damares, né, esse é o escândalo dos últimos dias, que ela teria forçado a situação, né, forçada a situação de que uma menina de 10 anos que ficou grávida em função de um estupro, né, cometido por um tio, né, ela fizesse o aborto, que é um aborto legal, porque isso é legal no Brasil. Quer dizer, foram criadas dificuldades no âmbito da operação da própria justiça, né, que revelam essa resistência de setores e de segmentos em admitir o aborto legal de uma criança de 10 anos de idade que foi estuprada. Então, quando você fala em ameaça, e a gente está falando em politização, a gente tem que falar nesse duplo sentido, quer dizer, tanto no sentido da consolidação de direitos e ampliação e a diversificação de noções de família e de direito dos sujeitos envolvidos, como também daquelas pessoas que acham que a sua moral tradicional, a sua religiosidade, como operadores do direito, né, como juízes, acham que podem impor ou dificultar a consolidação desses direitos, porque acreditam que a família tradicional tem que ser defendida, a vida no seu sentido mais biológico, no sentido mais tradicional do termo, que os direitos da mulher, na realidade, têm que ser subsumidos ao direito da família tradicional. Então, isso a gente assiste isso, e no caso do Brasil isso tem sido grave, porque é como se tivesse aberto uma comporta para que esses sentimentos e essas noções mais regressivas pudessem se manifestar, inclusive institucionalmente, através da justiça. Muito obrigado, então, Maria Filomena Gregori e Guita Grindebert, antropólogas, pela entrevista à Rádio França Internacional. Obrigado a você. E obrigado aos ouvintes. Nós também agradecemos.